Bom dia, pessoal, e sábado com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje tá pra lá de especial. A gente vai falar de camarão. Os produtores andam meio preocupados e a gente vai falar dos desafios da sazonalidade e também do manejo correto para superar essa temporada. Pois é, produtor, é para você que deseja mais capacitação no seu negócio. E para finalizar, a gente vai até Jaguaretama conferir a Espatama e o Epróce do Vale do Jaguaribe. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou. E começamos o programa de hoje falando de carcinicultura. O Ceará, que é o maior produtor de camarão do Brasil, enfrenta períodos de desafio durante essa sazonalidade. Pois é, os produtores andam preocupados. E para ajudar você, produtor, a gente chamou um time de especialistas que vai te orientar a vencer esses gargalos. Então confere. A carcinicultura é uma atividade econômica de grande importância para o Ceará. De acordo com os dados do IBGE, o Ceará lidera a produção nacional de camarão, representando quase 55% do total produzido no Brasil. No entanto, a sazonalidade climática representa um desafio significativo para os produtores. E para enfrentar essas adversidades, é necessário um planejamento eficiente, que envolva técnicas de manejo, tecnologia e experiência prática. Na sazonalidade do camarão, na época do frio, que é quando normalmente o camarão ele tem dificuldade de se alimentar, e o frio repercute no consumo também, no Rio de Janeiro, no Sudeste, que o pessoal sai menos de casa. Eu faço o seguinte, em algumas fazendas, dependendo das encomendas, eu reduzo a densidade dentro dos viveiros a partir de abril e maio, porque o camarão que a gente coloca no viveiro em abril vai tirar em julho, normalmente, e maio vai tirar em agosto. Então eu me preparo assim, reduzindo a densidade. É uma maneira que a maioria dos países faz. Tem país, por exemplo, o México, que na época do frio, quando o camarão cresce pouco e que morre e que fica mais difícil a venda, a comercialização, eles fecham a fazenda por 6 meses. A maioria das fazendas do México, na época do frio, eles não produzem. Então, assim, eu acho que cada fazenda tem a sua gestão, tem o seu jeito de fazer e tudo. Você vai analisando a fazenda, se você tiver um bom cliente que compre, você vai manter a fazenda produzindo a densidade normal. Se você tiver com dificuldade de venda, na época do frio, você deve mais densidade, que aí você economiza na pós-lave e na ração, na energia. É uma maneira de você manter o negócio. Planejamento e monitoramento são essenciais para o sucesso na carcinicultura. Mas as técnicas de manejo são igualmente cruciais. Sem práticas de cultivo eficientes, uso adequado de recursos hídricos e tecnologias, o planejamento e monitoramento podem falhar. Integrar todas essas estratégias é fundamental para enfrentar os desafios da carcinicultura e garantir uma produção sustentável e rentável. A primeira coisa, já que é você manter um histórico da sua fazenda, certo? Você precisa conhecer o seu ambiente, certo? Você precisa manter aquele histórico de resultados, ter dados, certo? Dados que você possa, ao final de cada ciclo, ao final do ano, você possa compilar esses dados e tirar algumas conclusões. Qual a época que o meu camarão está passando por mais desafio? Parece estranho, mas toda fazenda, ou pelo menos todo local, o ambiente ou região, ele passa por problemas em diferentes épocas do ano. Então você precisa conhecer qual é o seu período de desafio, certo? Então, mantenha um histórico da sua fazenda, seja em tabela, seja com software, mas mantenha, saiba os seus resultados. Veja quais são os meses que você tem os melhores resultados e veja quais são os meses que você tem desafio, certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica, nos meses que você tem desafio, procure saber quais são os parâmetros da sua fazenda nesse momento.
O que é? Quais são as salinidades? O que é? Por quanto se encontra a sua salinidade? Quanto está a sua alcalinidade? Da temperatura ali na sua região, da oxigenação, seus parâmetros, né? Tenha isso em mãos e a partir daí você monta estratégias. A primeira, densidade. Um momento que é desafiador não condiz com um aumento de densidade na sua produção. A tecnologia é uma grande aliada na carcinicultura, especialmente para lidar com a sazonalidade. A gente sabe que o camarão, né, ele se comporta diferente nas diferentes épocas do ano, né? Então, essa sazonalidade do animal, onde ele em algumas épocas do ano enfrenta esses desafios, a gente precisa mudar um pouco a nossa estratégia, certo? Geralmente, já desde uma cultura um pouco mais passada, a gente tem aquela cultura de fazer muito manejo, muita troca d'água. Realmente, fazer essas trocas d'água nos viveiros é uma coisa boa. Porém, em épocas de desafio, onde você tem os animais doentes, né, onde você já percebe a garça no viveiro, já percebe que alguma coisa está errada dentro daquele viveiro, eu indico não fazer manejo de água, certo? O manejo, a troca de água. Por quê? Porque o que é que ocasiona quando você faz uma troca, um manejo de água naquele viveiro? Você vai estressar ainda mais o animal. Muitas vezes você vai estar ali induzindo uma troca, né? Uma muda, e essa muda, o camarão vai ficar mais frágil. Então, vamos lá, uma dica. Quando você perceber que o seu animal, o seu viveiro, ele está passando por um desafio, seja de NIM, seja de mancha branca, seja de NHP, se tem aerador, liga a aeração. Se tem calcário, joga um pouco de cal no viveiro, mas evita, se puder, a troca d'água. A gente sempre faz a troca d'água, normalmente nos manejos usuais durante o ano, mas em épocas desafiadoras, eu não indico isso. Enfrentar a sazonalidade na carcinicultura é desafiador. Mas com planejamento estratégico, monitoramento contínuo e uso de tecnologias, é possível sim manter a produtividade e a qualidade da produção. Pessoal, o período não tá fácil. No próximo bloco você vai saber o manejo correto para vencer esses desafios. Bom, e o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e já tá de volta. Estamos de volta e já que estamos falando de desafios na sazonalidade da carcinicultura, a gente aproveita o gancho para falar do manejo correto para esse período. Então vamos conferir? O Ceará é um dos maiores produtores de camarão do Brasil, um setor que movimenta milhões na economia do estado. Mas como otimizar os custos sem comprometer a qualidade? A resposta pode estar no manejo da ração. Vamos conhecer agora como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no bolso do produtor. A ração realmente ela corresponde aí a entre 50% e 60% do custo total da produção de camarão, certo? Então, realmente é o principal fator, né, que a gente precisa estar olhando aí no cultivo camarão. Uma das principais estratégias que eu acho fundamental é você manter sempre um contato direto com os arraçoadores, manter o treinamento da sua equipe, certo? Quinzenalmente, mensalmente, certo? Chamar a sua equipe e falar sobre o cultivo, mostrar os resultados. Eu acho que isso é essencial no cultivo de camarão, o treinamento da sua equipe. Por quê? Porque dentro da fazenda, os produtores, eles já identificam alguns arraçoadores, alguns funcionários que se destacam. E quando você reúne e começa a conversar sobre a sua produção, acaba que unificando esse conhecimento, né? Porque, como eu já te falei numa conversa mais informal, o camarão ele ainda é mais arte do que ciência, na minha concepção, certo? Ele ainda é mais arte do que ciência, é o dia a dia. Então, acredito que o conhecimento empírico dos arraçoadores,
né? Isso é fundamental para que você conheça a dinâmica dentro do seu viveiro. E o manejo eficiente da ração não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para os produtores que desejam se manter competitivos no mercado. Então, conversar, treinar sua equipe, manter um diálogo com os arraçoadores seria uma das estratégias aí essenciais. A outra é realmente fazer um controle direto dentro do viveiro. Sempre verificar a quantidade de bandejas que existem dentro de um viveiro. Eu vou citar aqui uma, que é uma quantidade que você pode levar como um modelo, certo? Você usar ali entre 25 e 30 bandejas por hectare. Então, sempre olhar se essas bandejas não estão rasgadas, se elas estão colocadas na altura correta para o animal ter acesso ao alimento. Então, isso aí pode parecer simples, mas às vezes engana o produtor. Porque se eu tenho uma bandeja rasgada, quando eu coloco a ração, ele vai sair pelo fundo. E o essencial da bandeja é o que? É o controle, é você saber se o camarão comeu ou não. E a otimização dos custos na produção de camarão é uma necessidade para quem deseja crescer e se destacar no mercado. E você, produtor de camarão, já pensou em rever suas práticas de manejo? Fique ligado em mais dicas aqui no programa Agro no Ponto. E a gente fica na torcida para que todos os produtores rurais, todos os carcinicultores vençam esse período de desafios aí na sazonalidade. E uma boa dica é investir em capacitação. E é isso que a Embrapa oferece para os produtores rurais. Uma plataforma gratuita com acesso na internet que tem vários cursos. Então, se você quiser saber mais, confere essa matéria que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, a plataforma E-Campo é um espaço destinado à oferta de capacitações online que são desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros. O principal objetivo da plataforma E-Campo é contribuir com o compartilhamento de conhecimento e de tecnologias geradas através de atividades de pesquisa realizadas pela Embrapa. Em relação ao público-alvo, principalmente aquelas pessoas que são agentes multiplicadores, são técnicos ligados à assistência técnica e extensão rural, os produtores principalmente, e também estudantes e profissionais, principalmente aqueles ligados a áreas de ciências agrárias. Esse é o nosso público-alvo das capacitações. Porque uma capacitação dessa, como ela é online, a maioria das nossas capacitações são gratuitas, são autoinstrucionais, que quer dizer isso. O participante, ele faz o ritmo dele, né? Ele pode acessar na data que ele quiser, no horário que ele quiser, e além disso, no final da capacitação, ele pode obter um certificado, desde que ele atenda aos pré-requisitos de cada capacitação. Mas o mais importante é o seguinte: democratizar o conhecimento, levar o conhecimento para o maior número de pessoas possível, numa linguagem fácil, didática e bem clara. E além disso, as capacitações da Embrapa, além de levar a parte teórica do conhecimento, o objetivo principal é levar a parte prática. Isso é, passo a passo, como o produtor deve fazer uma determinada atividade. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nossa região é muito rica em caju, né? Então, a cajucultura no Nordeste ela é muito forte. Então, nós percebemos, através de demandas, nós tínhamos duas demandas de conhecimento. Como produzir mudas enxertadas e como controlar o oído cajueiro, que é uma principal doença do caju, no momento. Então, nós elaboramos duas capacitações. A primeira foi sobre como produzir mudas enxertadas. Então, nessa capacitação, o produtor tem videoaulas mostrando passo a passo como produzir de forma correta e recomendada pela Embrapa uma muda enxertada. E no curso, na capacitação sobre o oídio, lá nós temos informações sobre como identificar
o índio na cultura, qual a importância da doença na cajicultura e quais são os métodos que existem de manejo da doença do pomar. E eu já estou inscrita lá na plataforma da Embrapa, hein? E você, corre lá no site, já se inscreve e participe dos cursos. Bom, gente, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo. A gente vai ali comer um bolo mole com cajuína e já está de volta. Estamos de volta e para encerrar o programa de hoje, eu te convido a ir comigo até Jaguaretama. Pois é, o programa Agro no Ponto foi até esse município tão especial para conferir a 7ª Expotama, a feira agropecuária que agitou o agro do Vale do Jaguaribe no último final de semana. Vamos até lá? Então, um momento como esse de valorização é extremamente importante. Fora as demais atividades que a gente tem aqui, como palestras, oficinas, tudo isso trazendo esse conhecimento, esse aprofundamento que a gente tem que ter hoje, porque o campo não é diferente das outras áreas. Tudo se moderniza, tudo vai se adaptando, vai se modificando, e a gente tem que trazer esse conhecimento para eles. Então essa Expotama é um evento enorme, a gente conta aí com dezenas de produtores trazendo seus animais, vamos ter competições, vamos ter competição de queijo, competição leiteira, isso tudo é muito importante para incentivar eles. Então esse é o momento dos produtores verem realmente que o seu trabalho está crescendo, verem através da experiência que eles trocam com outros produtores de outros municípios que vêm aqui, que elogiam, que vêm, que ele pode sentir na pele realmente como a Secretaria de Agricultura, como a Prefeitura está ajudando, está contribuindo com o crescimento da zona rural, do agro, do município de Jaguaretama. Estamos na 7ª Expotama, na 7ª edição da Exposição Agropecuária aqui de Jaguaretama. Esse evento, ele é como um macro da Secretaria de Agricultura, que está fortalecendo cada vez mais o nosso município, onde, na verdade, acontece uma feira de negócios, né? Não é só o produtor vir para expor o seu animal, concorrer, seja o bovino, seja o caprino, seja o ovino, mas principalmente que gera renda no município, onde muitos criadores vendem vaca, vendem o bezerro, vende o caprino, vende o ovino, e sem falar do destaque do nosso artesanato local, né? Temos as barraquinhas do nosso artesanato e a 7ª Expotama esse ano ela tomou uma dimensão maior, né? Que está proporcionando uma melhor alternativa e incentivando os agropecuaristas a trabalhar melhor o seu rebanho para estar participando das feiras agropecuárias, né? À vista dos nossos municípios vizinhos, como Jaguaribe, Morada Nova, Quixadá, Quixeramobim, Jaguaretama hoje também está se destacando na sua exposição agropecuária. Uma exposição dessa é de grande valia porque eu venho representar a minha cidade, venho lá de Limbuíra do Norte para cá, para Jaguaretama, venho representar a minha cidade, venho mostrar meus animais, venho mostrar o meu trabalho que eu faço em cima das duas raças. Como você falou, sou veterinário, a minha especialidade é reprodução bovina, trabalho com genética, é a minha especialidade. E também, como eu sou um fã, um apaixonado pela raça Morada Nova, eu tenho esse trabalho de seleção genética. Eu seleciono os animais, faço um padrão de raça que está ao meu gosto, né? Então eu venho mostrar esse trabalho que eu faço e venho também contribuir com a genética do nosso estado, que sempre eu estou vendendo reprodutores para os colegas produtores também. É a 7ª Expotama que estamos realizando, um evento que está sendo muito bonito, né? A FAEC tem contribuído demais para esse evento. Já tivemos palestra do leite, já tivemos palestra da ETEC, da Rede ETEC, né? E estamos aqui, estamos à disposição, o sindicato está à disposição do produtor, né? E é isso, gente, estamos aqui para prestigiar mais esse evento.
E ainda direto de Jaguaretama, a gente também foi conferir mais um encontro do EPROCE do Vale do Jaguaribe, que se reuniu para unir e também para construir ideias para fortalecer e fomentar o agro do Ceará através do cooperativismo. Então confere. Estamos aqui em Jaguaretama, num encontro promovido pelo EPROCE, o EPROCE da região do Jaguaribe, do Baixo Jaguaribe, para conversar com os produtores da região aqui do Baixo Jaguaribe, principalmente produtores de leite, que estão passando um momento de muita dificuldade na questão de preço de leite, e a discussão é sobre a possibilidade de ser criada uma cooperativa do estado do Ceará para congregar a produção de leite e trabalhar o futuro da questão da agregação de valor, a aquisição de insumos juntos e tentar diminuir os problemas da categoria dos produtores de leite do estado. Animados em poder participar do encontro e o EPROCE no Vale do Jaguaribe, aqui do município, onde acontece a Expotama, e com um tema muito importante para o nosso setor, que é o cooperativismo, onde nós tivemos a oportunidade de acompanhar aqui essa palestra do Unicef, que é o presidente da OCB Ceará, um lutador assim, muito forte em defesa do cooperativismo. Eu creio que o cooperativismo será a médio prazo, a médio e longo prazo, sem querer ser pessimista, mas realista. Sobre a exposição de Jaguaretama, que é a Expotama, a gente também fica feliz por ver os municípios realizando as exposições agropecuárias, porque através da exposição agropecuária é possível se divulgar tudo aquilo de bom que existe no setor, e a gente também pode trabalhar aquilo que nós temos uma preocupação muito grande, inclusive na Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, na FAEC, que é a questão da sucessão no campo. As exposições agropecuárias, elas têm assim a magia de reunir as pessoas que estão diretamente ligadas ao campo, mas também as pessoas da cidade, que muitas vezes desconhecem a realidade do campo, e nessas exposições agropecuárias há uma integração campo-cidade, e isso é muito bacana, sem contar que isso tem uma importância muito grande para a economia dos municípios. Portanto, parabéns, Jaguaretama, pela realização da Expotama. Em 2017, a gente tivemos uma crise no setor do leite, que a gente teve que procurar novas oportunidades para sobressair. A gente começou a juntar um grupo de 4 produtores, esses produtores juntaram mais, foram para 12, e daí a gente foi crescendo. Hoje a Jagualeite, estamos com 29 produtores. Nesse período a gente saiu, o primeiro ano a gente fez uma compra de 600 mil no ano. Esse ano, em 2024, a gente terminou o ano com 6 milhões em compras coletivas. A gente hoje é muito eficiente na questão das compras, com os bons fornecedores. A gente vem economizando cada vez mais em questão nos custos da porteira para dentro, porque da porteira para fora a gente sabe que a gente não tem o poder de baixar esses custos, aí é outros mercados, mas o que a gente pode, a gente está tentando melhorar. A gente hoje, no saco de soja, a gente consegue baixar aí R$25, comparando com o mercado local. Milho, a gente tem uma considerável redução de preço. Aí, mineral, medicamento, tudo que é de insumo para a produção de leite, hoje a gente está comprando muito bem. A gente ultimamente está querendo agora dar um próximo passo, que a gente hoje é só associação, como a associação não tem fins lucrativos, a gente está querendo dar o próximo passo para transformar em uma cooperativa, que eu acho que é o futuro da Jagualeite, abrir a cooperativa para poder ter o CNPJ, comprar mais e melhor. A gente sempre continuar crescendo para melhorar a vida dos nossos produtores, que a gente, hoje o produtor de leite está numa atividade que está muito desafiadora. Eu acredito que a gente formando essa cooperativa, os produtores continuar nessa união, que graças a Deus essa associação é muito unida, quase uma irmandade, a dor de um, a dor de outro, o problema de um, o problema de outro, a gente vai crescer, a gente vai dar bons frutos para Jaguaretama, para a produção de leite de Jaguaretama, para os filhos e netos dos produtores da Jagualeite.
abraço a todos os produtores rurais que fazem parte do EPROCE. Se você ainda não faz parte do EPROCE, vem com a gente nesse movimento de fortalecimento dos produtores cearenses. Bom, gente, o Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita e desejo a você um ótimo final de semana e continua seguindo a gente lá nas redes sociais para acompanhar as nossas aventuras pelo agro. E eu vou ficando por aqui. Continue sintonizado na TV Jangadeiro. A gente se vê no próximo sábado. Um cheiro e chama no agro!